Entre fé, nosso programa começa agora. Televisão funcionando, trabalho, informação e também o televisão de hoje é um trouxe muito especial. Bom, pessoal. E nós estamos aqui hoje no Ciência e Fé com a doutora Mônica. Ela é fisioterapeuta. Hoje estaremos falando na área da saúde, tá bom? Ela é formada pela Faculdade de Ciências Médicas em Fisioterapia e ela tem curso de formações em cadeias musculares, GDS, RPG, osteopatia estrutural e saúde quântica. Vamos estar falando sobre quase tudo isso aqui. Tudo bem, doutora Mônica? Tudo bem, pastor Silvério. Fisioterapia. Você gosta de ser fisioterapeuta? Não, né? Claro que gosta. Eu amo ser fisioterapeuta. Aliás, desde criança. Então você é boa, porque a gente é bom naquilo que a gente ama, né? E gosta de fazer. Com certeza, eu faço com muito amor e eu procuro entender, né, o ser humano como um todo, porque é um complexo. Daí eu fui buscando essas formações de saúde quântica, cadeias e osteopatia. Você falando no todo, né? Hoje está muito em moda, né? A palavra quântica. E a gente vê, estava lendo alguns materiais que você me mandou, o pessoal já está usando também a física quântica na medicina, né? Para buscando o equilíbrio das células, né? Sim. Então, para você que não é acostumado com o assunto, todos nós, os corpos celestes, eu, você, essa cadeira, tudo isso somos feitos por átomos. Os átomos fazem as células. E no átomo, segundo a física quântica, todos os elementos formadores, as partículas subatômicas, elas interagem sendo partícula e sendo ondas. Então, nos átomos, nas células, nos mecanismos, todos nós, tudo tem frequência. Se estamos em frequências erradas, estamos também ficando doentes, né? Com certeza. Quer dizer, que se dentro da nossa célula tem uma frequência que está contrária ao natural, ali essa célula pode adoecer, adoecendo o todo do corpo. Isso, adoecendo o todo do corpo. Esse seria mais ou menos o porquê que se chamar de quântico, né? Porque vai lá no mundo subatômico do átomo, que vem formar futuramente a célula, que vem formar depois as células formam, como chamam, os organismos, que se né? forma a pele, depois forma os órgãos, né? E aí a gente se forma. E a gente forma-se um corpo, né? E Deus começou lá nas partículas subatômicas, né? Interessante. Ele começou do micro para o macro, né? Exatamente. Então a gente tem um microsistema dentro de nós. E como o senhor falou... E Gênesis começa assim, que começa com a luz, né? Assim, face à luz. No segundo dia, como se diz na palavra, no primeiro dia, haja luz. Né? A luz, ela também é formada de partículas subatômicas, né? Chamadas fótons. Justamente. Os fótons também são... Então você vai vendo Deus criar as coisas com muita harmonia. Nosso corpo também é assim, né, doutora Mônica? Nosso corpo também é assim. Como a gente é formado, né, de células e hoje, através dos estudos da física quântica, sabe-se que a célula é formada por átomos e que tudo no universo vibra, né? Existe uma frequência e essa frequência é que vai determinar o corpo que vai ser formado, né? Então,
por exemplo, o som tem uma frequência. E de acordo com a intensidade, com essa frequência, esse som vai ser grave ou agudo. Então, por quê? Por causa da frequência de onda. E o nosso corpo também funciona assim. E até as nossas emoções. Né? E até as nossas emoções. Hoje, pesquisas na área da neurociência, da psiconeuroimunologia, falam que os pensamentos, eles causam reações químicas no nosso corpo e que isso pode gerar resultados bons ou ruins. Você me mandou um estudo, teve um médico que fez uma experiência com as águas, né? Ele Sim. colocou rótulos nas águas e com palavras, xingamentos, palavras negativas. E aí a água teve um efeito diferente. Ele colocou palavras de amor, de paz, de Deus, palavras bíblicas, palavras positivas, e a água teve outra estrutura, você viu? Sim. Na verdade, existem alguns estudos a respeito da reação da água a emoções, a palavras, né? Mas é tão interessante porque o nosso corpo é constituído por água. Então, a água ele é um carreador químico. Então, quando a gente intoxica o nosso organismo por palavras negativas, né? Palavras ruins, pensamentos ruins, falta de perdão, né? Eu odeio, eu não quero perdoar, né? Isso tudo são emoções negativas. São emoções tóxicas. São emoções Quer tóxicas. dizer, não é só o que eu como. Não. É o que eu penso e é o que eu elaboro emocionalmente. E é interessante porque o que eu como, eu posso procurar um profissional entendido da área, um nutricionista, um nutrólogo, e ele vai me orientar o que eu devo comer para eu ter mais saúde. Né? Isso vai implicar na saúde da minha célula. Mas muitas vezes o que eu falo, o que eu penso, se torna tão mecânico, tão concretizado naquele corpo, e a pessoa muitas vezes não tem consciência, não tem percepção, que ela vibra nessa frequência de toxinas emocionais. Então, são as toxinas, do meu ponto de vista, mais difíceis de serem tratadas se a pessoa não reconhece, né, se a pessoa não se coloca em estado de oração mesmo, pedindo a Deus para ajudar ela a tomar consciência e para limpar esses sentimentos dela. Interessante, nós estamos num programa de ciência e fé, né? A fé, no nosso caso, como igreja, nós cuidamos aí da desintoxicação do espírito e das emoções, né? Sim. A igreja se propõe, a grosso modo falando, a essa desintoxicação do espírito e das emoções. Então, a pessoa vem para a igreja, ela quer sair daqui melhor, ela quer sair daqui amando mais as pessoas, Sim. conhecendo mais a si mesmo, através da palavra de Deus, através da oração e através da fé em Cristo, em Jesus e tal, que é o exemplo para nós. E ela precisa desse lado seu científico também para cuidar do corpo. Sim. Né? A fé precisa da ciência, porque a ciência ela se especializa no corpo. As duas trabalham na alma, né, nas emoções. Sim. Mas a ciência trabalha mais o corpo. Então, essa união de fé e ciência, ela tem esse objetivo, né, de tornar, olhar holisticamente o ser humano. Né? Sim. Uma vez que, como eu já falei, né, o senhor confirma que as toxinas emocionais, que são as feridas da alma, elas vão gerar doenças, vão gerar dores musculares, angústia, e isso se reflete no corpo, né? Uma pessoa que está com uma angústia, que tem um nível de ansiedade muito alto, ela tem uma alteração no padrão respiratório dela. Então, ela tem uma alteração na parte muscular, na parte mecânica ali. E isso pode gerar dores ou disfunções no corpo, né? E como as toxinas também emocionais vão dificultar o metabolismo celular, a interação das células, né, aquela comunicação que elas têm dentro do nosso corpo, então ela vai dificultar todos os processos metabólicos ali. Então podem vir dores articulares, dores musculares, né, alterações mecânicas ali. Então quer dizer, se a pessoa está intoxicada emocionalmente, né, relacionalmente, socialmente, e se ela também está
sujeita a metais pesados que intoxicam. Né? Então, ela está uma bomba ativa para adoecer, né? Para adoecer, não é verdade? É. O que a gente não pode é ficar focado nessas toxinas, porque senão realmente a gente vai adoecer só de pensar e preocupar com isso. Porque a gente está sujeito à radiação eletromagnética, aos agrotóxicos, aos metais pesados, porque a poluição está muito grande, né? Então tem as vasilhas de alumínio, tem aqueles caixinhas, né? Que vendem sucos, leite. Dentro daquelas caixinhas tem um alumínio, né? Por conservante ali. Tem. A própria água que a gente toma, né? Bebe, o flúor, né? Maquiagem que a gente usa. Café também ou não? Ó, café, tem não pesquisas, café, né? Não, eu também amo café. Mas aí o que a gente. Não, mas aí é o seguinte: aonde que esse café está sendo cultivado? Tá Qual que é o solo? Então né? é qualquer alimento. Então, né? assim, qualquer alimento. Então, assim, o que a gente deve procurar? Buscar saúde. Então, usar alimentos orgânicos, se possível, né? Cuidar do corpo, de uma atividade física, estar na igreja, estar em oração. E aí a gente vai equilibrando o corpo e fazer os tratamentos. Por exemplo, tem metal, tem como a gente trabalhar essa questão de tirar o metal de uma forma não invasiva, sem efeito colateral. E isso realmente melhora a qualidade de vida, porque estamos todos sujeitos, não tem. Infelizmente não tem jeito hoje. Então nós temos frequências erradas, né, dentro das nossas células que nos causam doença. Nós temos metais ingeridos que nos causam doença. Nós temos sentimentos, então, negativos que nos causam doença. Tudo caminha para psicossomático, né? Praticamente toda doença é psicossomática, né? Hoje a medicina há um consenso nisso já, Sim. entre os fisioterapeutas e médicos. Nessa questão psicossomática já há um consenso? Sim, tem esse consenso. E a prática clínica que é interessante, né? Às vezes eu recebo pessoas que vão me procurar como fisioterapeuta porque estão sentindo alguma dor, né? Eles me procuram por causa disso. E quando você está ali conversando, fazendo uma anamnese desse paciente, colhendo história, hábitos de vida, se usa ou não medicamento, então assim, ela já vai te dando informações que às vezes não é só uma parte mecânica que está afetada ali. Então, às vezes você está trabalhando com um paciente e você vê que ele mesmo te relata, eu sou muito ansioso, e você já observa esse padrão de ansiedade no corpo do paciente. Por quê? Como eu falei anteriormente, existem padrões musculares, e a Madame Godelieve, da GDS, ela fala muito isso, que cada tipologia física tem relação com um tipo comportamental. Então, quando chega um paciente para atender, eu falo, eu tenho uma ansiedade muito grande, isso, aquilo outro, você vê isso no corpo dele, né? E você vai trabalhando para harmonizar esse corpo, então, através de terapias manuais, através de algum trabalho respiratório junto, enfim, cada paciente é um e tem que ser trabalhado de forma diferenciada. Então, ele vem e relata para você, olha, eu estou percebendo que eu estou saindo daqui mais tranquilo e eu estou percebendo que eu estou conseguindo administrar essa ansiedade, estou respirando melhor. Então, é um caminho de mão dupla, né? Vai e volta. É muito interessante. Aí você vai analisar o que ele precisa, aí você vai definir qual terapia que você vai fazer com aquele paciente. Né? Isso. E essa harmonização do corpo, ela é muito interessante, que começa lá, como a gente falou, no quântico, né? Lá no mundo subatômico. E tem aparelhos que medem isso hoje, tem aparelhos na medicina, na fisioterapia, que medem essa frequência que o corpo precisaria. Parece que eu li alguma coisa que tem, né? Tem alguns aparelhos, né? A nossa tecnologia, ela tem avançado. Tanto que a gente trabalha dentro da saúde quântica com frequências, né? Porque a partir do momento que nós sabemos que somos frequência, né, que nós vibramos numa certa frequência, e que quando a gente adoece por algum motivo ou tem alguma desarmonia, existe uma alteração dessa frequência. Então, a gente vai dar
uma informação de frequência, a gente não vai dar um medicamento. Para que ela entre de novo em harmonia. Para que ela entre em harmonia. Aí vai entrar o princípio da ressonância. Né? Quando uma frequência, você manda uma frequência, uma informação para um corpo e aquelas frequências elas se interagem, então a gente vê a harmonia acontecendo no corpo, muda-se ali a harmonia, então vai mudar o campo eletromagnético, o metabolismo, né? A parte química, bioquímica da célula vai favorecer. E no nosso corpo tem campos assim por exemplo, que concentram mais energia, onde não há assim... Porque o pessoal oriental, eles mexem muito com esse sistema de campos, né? Tirando toda a parte mística, que a gente não crê, é lógico. Sim. Né? Também esses pensamentos médicos, às vezes, orientais, eles vêm todos envoltos em uma fé, né? Mas Sim. só na parte de medicina mesmo, a gente vai falar isso no próximo bloco, se existe algum campo assim, se esse campo ele traz uma energia primordial do corpo, se isso pode ser trabalhado. A gente fala isso daqui um pouquinho, dentro das técnicas que você faz. Só um intervalozinho, tá, doutora Amor? Ok. Fique ligado em nós.